Para vocês conhecerem um pouquinho como que é a dinâmica dos jogos, nós vamos fazer aqui uma pequena demonstração do jogo Mahalila. Como eu já contei anteriormente, o jogo Mahalila é um jogo milenar, indiano. Nós não sabemos muitas referências a respeito dele, quando ele foi criado, mas enfim, acredita-se que ele tenha mais de 3.000 anos. E os sábios da Índia criaram esse jogo para levar para as pessoas um pouco de autoconhecimento, um pouco de sabedoria, de uma forma lúdica, de uma forma leve. Então, a maneira como nós jogamos o Mahalila, né, é a seguinte: é um jogo básico, onde nós vamos com o dado caminhar pelas casas. Algumas casas fazem com que você avance no jogo, né? Assim como algumas atitudes fazem com que a gente avance na vida. Outras casas fazem com que a gente volte no jogo. A mesma coisa na nossa vida. Na verdade, o que a gente fala é que o jogo é um grande espelho do nosso momento em que estamos vivendo e com relação a um foco que nós vamos colocar. O que nós sempre falamos é que o jogo é um grande espelho, onde nós vamos nos enxergar com relação ao foco que nós vamos colocar e a esse determinado momento de vida que nós estamos. Então, o que nós sugerimos é que você faça uma pergunta ao jogo. Uma pergunta a respeito da sua vida, uma pergunta que você gostaria de fazer para o universo. E o jogo não vai te dar respostas sim ou não, faça ou não faça. Ele vai mostrar aspectos que precisam ser trabalhados com relação a essa questão que você colocou. Então vamos lá. Você já fez a sua pergunta, você já colocou a sua questão, então nós vamos usar os dados. O dado, ele tem uma história muito bacana, que acredita-se que dados vem da palavra dados em latim, que significa dado. Então acreditava-se na antiguidade que tudo que um dado mostrava era dado por Deus. E aí o conceito de sincronicidade que a gente fala, né, que a gente acredita quando se joga os búzios, né, tem a ver com como se houvesse uma intervenção divina acontecendo no dado. Então, caiu na casa 3, né, o dado caiu 3, nós vamos caminhar com um elefantinho, que na Índia é um meio de transporte, 3 casas. Caiu na casa da raiva. E eu vou falar um pouquinho dessa casa dentro do contexto do Mahalila. O que significa a cair na casa da raiva? A raiva, enquanto energia, ela é uma energia neutra, né? Ela pode, muitas vezes, nos tirar de uma situação ruim, numa situação de desconforto, quando você não aguenta mais uma situação e tem raiva daquilo, de estar passando por aquilo, e a raiva acaba te gerando um movimento. O grande problema da raiva é quando ela se torna agressão. A agressão que nós cometemos contra os outros, mas, e aí principalmente no contexto do jogo, a raiva, a agressão que nós cometemos com relação a nós mesmos. E como é que a gente faz isso? Quase que o tempo todo, né? Seja de uma forma externa, não cuidando da nossa saúde, não cuidando da nossa alimentação, não olhando para os nossos sentimentos, não dando importância àquilo que nós estamos sentindo, né? Nos sujeitando a situações agressivas e, mais comum de todas, aquela vozinha interna que não é nada gentil, que fica ali falando com a gente. Disse que ia fazer dieta e não fez, né? Você não tem jeito, né? Às vezes nós somos tão gentis com as pessoas, mas somos tão rudes e tão tiranos com nós mesmos. Então isso é uma atitude de raiva, né? E por que nós fazemos isso, né? Muitas vezes, né, é porque nós não nos achamos merecedores das coisas boas da vida. Nós não nos achamos merecedores da prosperidade, né? Isso é muito inconsciente, né? É alguma coisa que a gente fez lá atrás, algum erro que nós cometemos no nosso passado, e por conta daquilo, hoje nós não nos achamos dignos de merecer as bênçãos aí do universo. Muitas vezes isso acontece na forma de autossabotagem. Aquele dia que você vai para o emprego da sua vida e antes você perde a hora, perde a condução e acaba não indo.
Então essa casa, apesar de ser uma casa que chama raiva, que é a casa da raiva, que está chamando atenção para isso, o que ela nos propõe? O perdão, o auto-perdão. O perdão aos nossos erros do passado. Todos nós erramos, todos nós cometemos algum erro no passado. O passado, eu digo que ele é referência para que a gente olhe e não cometa o mesmo erro, não haja da mesma forma, só para isso. Não é para ser carregado como um fardo, como algo que nós vamos ficar nos punindo por causa dele. Então essa casa está dizendo, perdoa o passado. Essa questão que você colocou, comece se perdoando qualquer referência de passado. Vamos seguir adiante? Essa é a primeira informação para o jogo. Vamos continuar então o jogo. Dado 1. Então caminhamos uma casa com o elefante. Caiu na casa da ganância. O que é a ganância? Ganância é querer cada vez mais. E qual é o problema de querer? Nenhum. É o nosso querer que nos move. É o nosso querer que faz a gente acordar de manhã e trabalhar, e conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos. Qual é o problema então dessa casa? Qual é o problema da ganância? Qual é o problema do querer? O grande problema é quando nós queremos algo externo para completar algo interno. É como se houvesse um vazio dentro de nós e nós precisássemos de algo externo para nos preencher. É quando você diz, quando eu for promovido, eu serei feliz. Quando eu tiver tantos milhões guardados, eu vou tirar férias e vou ter paz. Como se algo externo precisasse vir preencher um vazio, preencher um buraco que existe em nós. Pior ainda, é quando a gente fala, eu só serei feliz do lado de fulano, em tal condição. Quer dizer, você está dando o teu poder para algo externo, o teu poder que é teu, poder interno, e dando isso para uma situação, para uma pessoa, para uma condição financeira. Este é o grande problema do querer. Quando a gente toma consciência que nós já somos completos, inteiros, do jeito que nós estamos hoje, e que as coisas externas, coisas, pessoas, situações virão para agregar, para juntar, para compartilhar com a gente essa jornada. Aí, tudo bem. Nós temos uma cultura da metade da laranja, tampa da panela, para nos completar, como se nós não fôssemos completos e precisássemos de algo para juntar e aí sermos completos. Nós já somos completos. Uma relação saudável é entre dois inteiros que caminham lado a lado sempre. Vamos continuar agora o jogo. Caiu 3. Vamos caminhar 3 casas com o elefante. Caiu na casa da vaidade. O que é a vaidade aqui no contexto do Mahalila? Eu sempre falo que a vaidade é a casa do como é que eu vou sair na foto, como é que os outros vão me ver, como que vai estar a minha imagem perante os outros. Nós vivemos em uma sociedade, nós desempenhamos papéis, nós usamos máscaras sociais, sim, você é pai, você é mãe dentro de casa, você é o chefe na sua empresa, o irmão, o amigo, nós desempenhamos alguns papéis sociais, mas nós não podemos nos esquecer quem é que está por trás desses papéis, dessas máscaras que nós usamos. Quando a gente está muito preocupado com o que o outro vai achar, com o que o outro vai pensar de mim, muitas vezes nós traímos o nosso coração. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, eu gostaria de ser palhaço de circo, mas o que os outros vão pensar de mim? Como é que eu vou pagar minhas contas no fim do mês? A mente começa a opinar no coração. A escolha do nosso coração é a escolha do amor, é a escolha da nossa alma. A mente, muitas vezes, a maioria das vezes, é a escolha do medo. Quantas vezes nós acabamos optando por seguir a nossa mente, por seguir o que os outros esperam da gente? Eu sempre dou exemplo daquela pessoa que a família inteira tem médicos e ele queria ser arquiteto, mas a pressão foi tão grande que ele resolveu ser médico
porque era o esperado dele, né? E mais tarde aí vem aquela pessoa frustrada, aquela pessoa que chega pra gente e fala, eu tenho um vazio aqui, e realmente aqui, é no coração, né? A voz do coração foi abafada, está ali doendo, né? Dando esse vazio. Então assim, nessa casa, chama atenção na questão que você colocou, segue o teu coração, né? Não se preocupa tanto com o que os outros vão achar, né? Nós não vamos conseguir agradar a todos, então agrade a você mesmo. Seja fiel a você mesmo. Continuando o jogo. 3. 2. Caiu na casa da disciplina. Eu gosto muito dessa casa, eu acho que é a minha casa favorita no jogo, porque é a casa que ninguém gosta de cair nessa casa. Porque quando fala em disciplina, as pessoas já torcem o nariz, já acham que é uma coisa chata, né? Mas um dia uma pessoa me deu um exemplo que mudou o meu conceito a respeito dessa casa. Disciplina, ela tem a mesma origem da palavra discípulo. O que um discípulo tem? Ele tem comprometimento com o mestre. Quando você se compromete com uma causa na sua vida, a disciplina, ela é quase que natural. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você vai viajar para um país estrangeiro e precisa aprender uma língua nova num tempo pequeno. O que você faz? Você estuda todos os dias, todo o tempo que você tiver disponível, você vai estudar. Você vai criar uma disciplina porque você está comprometido com o resultado que você quer alcançar. Outro exemplo, você vai chegar o verão, você quer emagrecer. Você vai ter uma disciplina alimentar, uma disciplina de exercícios físicos para alcançar o seu objetivo final. Por que é tão difícil a disciplina, então, nos nossos dias? Não é a disciplina que é difícil, é o comprometimento. As pessoas não se comprometem mais. As pessoas não se comprometem umas com as outras. As pessoas não se comprometem principalmente com os seus sonhos. Quando você se compromete de fato, você trilha o caminho necessário. Você faz aquilo que precisa ser feito para se chegar lá. E essa casa da disciplina é uma das casas que avançam no jogo. Ela nos leva para a casa 23, que é a casa do emocional, a casa do equilíbrio emocional. É uma casa central, é uma casa do chakra plexo solar, para quem conhece um pouquinho de chakra, senão não tem problema também. É uma casa que fala do nosso poder pessoal. Nós assumindo o nosso poder pessoal, nosso sol que nós temos aqui, a nossa luz, né? Nós tomando as rédeas da nossa própria vida, tomando as decisões que nós queremos tomar. Mas decisões essas, mas poder esse que nós conquistamos pela disciplina. Nós viemos da casa da disciplina. Então essa disciplina, eu sei o que precisa ser feito porque eu fiz. Eu sei onde eu cheguei porque eu conheço a história, eu sei os passos necessários para chegar até aqui. Então eu tenho esse poder hoje porque eu trilhei este caminho. É um poder conquistado, um poder de quem fez a lição de casa. Né? Então agora eu posso dizer, eu posso assumir o meu lugar, eu posso exercer o meu direito de ser, porque eu tive disciplina para chegar até aqui. Então na questão que você colocou, reflita a respeito do caminho da disciplina te levando para o seu poder pessoal. Continuando o jogo. 5. Então vamos caminhar 5 casas com o elefante. Caímos na casa da confiança. Nós viemos da casa do poder pessoal, né? A casa onde você retomou as rédeas da sua vida. Você retomou e agora como é que nós vamos caminhar, né? Eu peguei as rédeas da minha mãe. E agora? Confiar. Acreditar. Né? O que é confiança? É acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Né? Mas assim, a certeza de que tudo vai dar certo, a certeza de que você é capaz, que você pode, que você consegue resolver essa questão que você colocou, ou que você consegue trilhar o seu caminho. Né?
confiança, ela a confiança tem a ver com a nossa abertura diante da vida. Eu sempre falo, quando a gente está ali com medo, fechado, né? A gente está com as mãos fechadas, se segurando com medo de agir, né? Tá ali. Quando a gente confia, a gente entrega, a gente abre a mão, a gente acredita que o melhor vai acontecer, né? A casa da confiança, ela fala em acreditar. Acreditar em quê? Acreditar em você, né? Acreditar na tua capacidade, no teu poder, na tua sabedoria, na tua história, no que te trouxe até aqui. Todas as dificuldades que nós tivemos nas nossas vidas, e todos nós tivemos, eles nos trouxeram sabedoria, nos deram lições, nos fizeram ser as pessoas que nós somos hoje. Confiar na nossa capacidade, confiar no nosso potencial, né? Confiar nos nossos sonhos, confiar que você está sendo protegido agora, independente da crença que você tenha ou não tenha, né? Eu sempre dou esse exemplo. Você pode não acreditar em nada sobrenatural, nada que seus olhos não veem, mas se você está assistindo agora esse vídeo, o teu corpo está funcionando perfeitamente, o seu sangue está sendo bombeado, as células estão fazendo as suas trocas, enfim, tudo está funcionando sem o seu comando. No mínimo, existe uma inteligência dentro de nós. E eu acredito que essa inteligência que está dentro de nós é a mesma inteligência que está fazendo o sol se pôr, a lua aparecer, o movimento das marés, as plantas nascerem, as plantas se multiplicarem, enfim. Existe uma inteligência governando tudo isso. Então acredita que tudo vai dar certo, acredita no positivo. As nossas crenças são muito importantes nas nossas vidas. Aliás, são as nossas crenças que fazem as nossas vidas. Aquilo que você acredita é simples assim. Se você acredita que a vida é dura, a vida será dura. Isso é o nosso livre-arbítrio de escolher, e o universo respeita o nosso livre-arbítrio e nos dá aquilo que nós acreditamos, né? Eu sempre dou um exemplo. Você acha que dinheiro tem que ser suado? Não jogue na loteria. Porque ele não vai vir fácil para você, ele vai vir suado. É assim que você acredita. Então, assim, acredite nas coisas boas, acredite no positivo, acredite, acima de tudo, acredite na sua capacidade, acredite em você. Essa casa da confiança, nos leva a avançar para a casa 50, que é a casa do autoequilíbrio. Essa casa é a casa do nosso, para quem entende um pouquinho de chakra, conhece chakra, é a casa do chakra frontal, né, do nosso terceiro olho, é a casa que fala da nossa intuição. Né? Quando você está alinhado, desde da casa lá de baixo, com o seu emocional, quando você está confiante, você confia na sua intuição, você confia naquele pensamentozinho que você tem rapidinho ali, que você fala, é bobagem. Não é bobagem. Você está vindo da casa da confiança. Essa confiança é para ser agora aplicada também na sua intuição, na sua percepção do mundo. Né? Às vezes na coisa mais sutil. Quantas vezes a gente tem uma intuição, uma percepção e fala, é bobagem, deixa pra lá, o que o jogo está falando? Nessa questão que você colocou, acredite na sua intuição. Na intuição vinda da confiança, vindo do equilíbrio emocional, vindo da disciplina, de todo esse trajeto que você já passou para chegar até aqui. Né? Quando você está nesse trabalho, quando você está nesse processo, pode confiar na sua intuição, na questão que você colocou. Seguindo o jogo, 4. 1, 2, 3, 4. Prática espiritual. Essa casa, dentro do contexto do jogo, ela traz uma questão do ritual. O que é um ritual? O que é uma prática sagrada, que é um ritual? Né? Quando a gente, nas nossas vidas, independente das nossas crenças, em muitos momentos a gente para e faz a nossa conexão da forma como nós acreditamos, sozinho ou em grupo, naquilo que faz sentido, da forma que faz mais sentido para as nossas vidas. E por que
nós fazemos isso? Esses pequenos rituais, porque nós ainda não aprendemos a ritualizar toda a nossa vida. Nós não aprendemos a ver o sagrado em cada pequeno ato. Seja no nosso banho, que é um ritual de purificação, na nossa alimentação, que é um ritual de nutrição, no sexo, no trabalho, no encontro com os amigos. Quando a gente conseguir olhar tudo isso como sagrado, nós vamos ritualizar tudo. Tudo vai ser, a vida é um grande ritual. E para treinar, né, até a nossa percepção, treinar esse nosso olhar, por enquanto nós fazemos pequenos rituais. Fazemos momentos de nossa vida onde nós paramos para fazer algo, paramos para nos conectar. Né? E o jogo está dizendo exatamente isso, faça a sua conexão. Mas lembre-se que além dessa conexão momentânea de alguns minutos, de algumas horas que você para, fazer o ritual na própria vida. Fazer o ritual em todas as circunstâncias, em todas as situações. Tudo sempre é sagrado. E a casa da prática espiritual, ela faz com que a gente avance para a casa 68, que é a casa da iluminação. E o que é a iluminação? A nossa mente adora colocar que a iluminação é um estado a ser atingido um dia depois de fazer determinados procedimentos. A iluminação, na nossa compreensão, a iluminação dentro da proposta do jogo Mahalila é estar desperto, estado de presença, é estar no agora inteiro. Né? É um treino, sim, precisamos treinar, né? Por incrível que pareça. Precisamos treinar para estar no agora. Porque muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, alguma atividade, mas a nossa mente está em outro lugar. Muitas vezes não, a maioria das vezes, né? Nós estamos fazendo algo, já pensando naquilo que nós temos que fazer depois, aquilo que nós temos que falar, lembrando alguma coisa do passado, prevendo alguma coisa do futuro. É muito difícil nós estarmos no momento presente, estarmos inteiros, estarmos conectados com o que está acontecendo agora. Né? Então, até a gente faz lá atrás alguns rituais onde a gente vai treinando, né? Seja uma meditação, seja num momento de oração, a estar conectado, a estar com o corpo, a mente, o coração inteiro neste momento, sem estar julgando, apenas estando presente, sendo testemunha do que está acontecendo ao nosso redor. Isso é um estado de iluminação. Quando nós estamos inteiros, presentes em cada segundo da nossa vida. Mente, corpo e coração estão no mesmo lugar, estão em sintonia. Bem, e com essa casa nós encerramos essa partida do jogo Mahalila, que nos trouxe várias informações a respeito desse foco que você colocou. Quando você está jogando sozinho ou conduzindo um grupo, né, sempre, em todas as casas, tem as explicações. Quando você cai numa casa, você pode vir no livro e vai ter a explicação dessa casa, bem como sugestões de textos para reflexão, sugestão de meditação, de visualizações para ser feita nessa casa. E além disso, o que nós falamos sempre? Agregue o teu conhecimento ao jogo. Caiu numa casa? Além das informações que tem no livro, abra o seu oráculo, abra o seu livro de mensagens, veja o que mais você pode colocar. Normalmente, inclusive, nós jogamos com vários oráculos, com alguns oráculos, para acrescentar, para trazer mais informações, para fazer despertar em nós essa sabedoria que já tá dentro dos nossos corações, que só precisa aflorar e precisa, acima de tudo, como o jogo mostrou, confiar. Acredite em você, acredite na sua sabedoria. E agora você esquece tudo que você ouviu e fica com aquilo que tocou o teu coração.